requisito. Só para ficar no vídeo, Sr. Bem, portanto, enfim, a nossa associação, a Sociedade Portuguesa de Tecnologia, tem o maior orgulho e interesse em ouvir o Sr. José Alberto Sardinha apresentar hoje uma palestra que se chama A Música de Tradição Oral e o Fado. E enviou-nos este pequeno resumo. Nesta palestra, o autor abordará sucessivamente os seguintes temas: a música de tradição oral e as visões românticas da criação coletiva, as principais recolhas dos investigadores do século XX, Armando Lessa, Virgílio Pereira, Ernesto Faga de Oliveira, Michel Giacometti e Fernando Lopes Graça, e as do próprio autor, José Alberto Sardinha. E o fado como música de tradição oral. E, finalmente, novos horizontes sobre a origem do fado, a sua comparação com o restante música de tradição oral. E enviou-nos depois uma mini CV seu, que é um pouco longa, uma página de A4. Não sei se valerá a pena, é uma pessoa muito conhecida, estar agora a incomodar ou a interromper a assistência. Não é que está muito boa tarde. Estar agora, porque isto depois é junto ao vídeo, que o Sr. nos dá a autorização de dar, é junto ao vídeo, no sentido de as pessoas que eu não conheço pensarem em conhecer a sua obra, o seu trabalho. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Talvez seja melhor para ficar deste lado, não é? Então, muito boa tarde a todos, senhores e senhores. É um gosto vir ao Porto falar sobre música tradicional e sobre o fado. Agradeço o convite que foi feito pela Associação de Neurologia e Arqueologia do Dr. Vitor. Portanto, eu não sou propriamente um etnomusicólogo, não tenho curso de etnomusicologia, dedico-me apenas à recolha de música tradicional há quase 50 anos, por esse país fado. Tenho um musical bastante razoável e alguma obra publicada que poderão consultar, como disse aqui o Dr. Vitor, no site Terra Mater, que é um site que tem uma enciclopédia da província, enciclopédia de tradições musicais, e também tem a minha bibliografia, e por aí já poderão observar o meu trabalho. Ora bem, eu ao combinar o tema desta palestra, achei interessante falar sobre o fado, porque o fado tem sido um tema maltratado, mitificado, e que carece realmente de uma explicação mais profunda do que aquela que tem sido dada pelos estudiosos, pelos académicos e, em geral, pela elite dominante que fala sobre isto, muitas vezes nos jornais, sem aprofundar o assunto. Não sou especialista de fado, escrevi um livro de umas 500 páginas sobre o fado, não porque realmente tivesse andado à procura do fado, mas, como costumo dizer, o fado é que veio ter comigo. Na verdade, o que eu faço é investigação de música rural e, a pouco e pouco, comecei a perceber que, na ruralidade, havia um género musical que se assemelhava demasiado ao fado. E comecei a pensar que eu venho aqui para trás dos montes, para a beira alta, para aqui, para lá, para ouvir velhinhas a cantarem fados, ou à roda do fado, até que um dia pensei, isto parece ser um bocado demasiado para ser coincidência. E então comecei-me a dedicar à procura desse género musical, já iremos ver qual é, desse género musical e de todos os intérpretes que ao longo dos tempos o executaram na tradição oral. Isto porque, na verdade, o fado é uma música tradicional. Toda a gente diz que é uma música tradicional. Se perguntarmos a alguém, nomeadamente, por exemplo, o Sr. Carlos do Carmo, que era tido como um dos grandes conhecedores do assunto, o fado é música tradicional. Claro que o fado é música tradicional. Mas se é música tradicional, por que razão é que até o momento nunca nenhum estudioso comparou o fado com a restante música tradicional? Parece um mistério.
Então, se é uma música tradicional. Mas é que o fado é de Lisboa. Perdão. No século XVIII havia à entrada de Lisboa alguma alfândega musical. Aqui não entra o Malhão, não entra a Chula, não entra nada disso. Não, isto aqui é fado. E daqui de Lisboa não sai o fado, porque a alfândega musical vai aqui. Lisboa é o fado e o fado é Lisboa. Isto só existe na cabeça de mitómanos. Isto, na verdade, não existe. E há dois princípios importantes na investigação. O primeiro é não complicar aquilo que pode ser simples. O segundo é outro parecido. Não procurar longe o que pode estar perto. E, na verdade, o que temos sofrido com a investigação sobre o fado é a invenção. A invenção de múltiplas origens, cada uma mais esquisita que a outra. Eram os marinheiros nas descobertas que andavam a ondulação do mar, que como se isto pudesse dar alguma coisa, não é? Do ponto de vista musical. Depois, em Portugal, temos sempre uma mania, que é, para não sabermos de onde vem as coisas, dos árabes. Bem, isto devia dos árabes é um resquício do romantismo oitocentista, como é evidente, não é? Só pode ser, porque o Teófilo Braga, tudo aquilo que não se percebia, é para a Idade Média, é dos árabes. E estava resolvido o problema. Em Portugal é a guitarra portuguesa, dos árabes. O catalanjano, isso vem dos árabes. O fado, vem dos árabes. Os árabes são uma espécie de meio de todas as coisas. É outra fantasia, a música árabe. Aliás, nem se conhece qual era a música árabe do século XVIII. Mas pronto, mesmo a música árabe atual não tem nada a ver com a música de fado. Portanto, isso do ponto de vista etnomosicológico está completamente abandonado. Por último, temos a tese brasileira, que é aquela que conhece maior aceitação, sobretudo dos meios académicos e da parte do professor Rui Vieira Nery, que diz basicamente o seguinte, que o fado nasceu do Brasil, provavelmente do Lundum com influências africanas, e que depois veio, com o regresso da corte, veio para Portugal, e em Lisboa, misturando-se com as músicas locais, que ele não refere, porque não conhece, como é evidente, mas há uma espécie de uma caldeirada, mistura-se o Lundum que veio do Brasil com o que existia cá em Portugal, e nasceu o fado. É assim que são as coisas. E, ora, nós estamos a ver, podemos ouvir Lundum, podemos ouvir algumas músicas brasileiras do século XIX, podemos até ouvir uma música que a Amália cantava, que era o Barco Negro, que não é um fado. E daí, a única conclusão que podemos tirar é aquela que eu costumo dizer: eu não sou surdo. Não sou surdo. Ouvimos aquilo e não tem nada a ver com o fado. O fado tem síncopas, é verdade, mas a síncopa é uma coisa deste género. Isto é um fado. Tem síncopas, pois tem. E o Rui Vieira diz: síncopas, Brasil. Bem, aliás, a música brasileira é a música europeia. Nós podemos observar a música nativa do Brasil antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses e vemos qual é a música nativa. Não tem nada a ver. A música dos índios. Assim como em África, há recolhas musicais em África. E sabemos o que era a música antes dos europeus lá chegarem. E, portanto, não vamos entrar nesse tipo de fantasia que não leva a lado nenhum, senão à mitificação das coisas. Portanto, eu vou-vos dar aqui algumas imagens para irmos falando sobre o assunto. Aqui temos um prato de faiança portuguesa com o Zé Povinho a tocar guitarra, que é uma figura icónica do nosso fado, que é a guitarra portuguesa, mais o Zé Povinho. E vamos andando com outras imagens. Agora temos uma pintura do Senhor de Carvalhais, uma aguarela da Madragoa, pronto, de Lisboa,
tradição oral é, como calculam, aqui da Alfama, mulher da Alfama, é, como sabem, uma música que se transmitiu oralmente, isto é, sem ser escrito. A grande característica da música tradicional é justamente a oralidade, assim como a literatura, como em geral toda a literatura oral. Passa de geração em geração por ouvido, mas a música tradicional não é uma música de criação individual. Temos aqui o fado choradinho. Não é uma música de criação coletiva. A criação coletiva é um mito, não existe. O povo nunca criou, o povo, entidade coletiva, nunca criou, são imagens de cenas rurais onde se cantava muito, aqui uma desfolhada, não era algo. Nunca ninguém viu todo o povo junto a fazer música, a criar música. Nunca lembrar, porque isso não existe. A criação é eminentemente individual. E a musical é uma criação individual. Evidentemente que esta criação individual não é feita ex nihilo. Não cai dos céus trambolhões. Não surge de geração espontânea. Esta criação individual é sempre feita segundo os parâmetros que a tradição anterior nos fornece ao compositor individual. E essa tradição musical existe não só a nível popular, mas também existe a nível erudito, que é a tradição erudita é escrita, porque, na verdade, Beethoven compôs como compôs, porque antes dele houve um Haydn, e antes de Haydn houve um Mozart, e antes de Mozart houve um Bach, porque se não houvesse essa evolução, Beethoven não tinha composto como compôs. Portanto, Beethoven compôs segundo os parâmetros musicais que recebeu das gerações anteriores. É simples. Na tradição popular surge o mesmo. É a mesma coisa. Há compositores individuais que, com o decorrer do tempo, passam a ser anónimos, porque depois ninguém os conhece. Na tradição erudita está escrito, na tradição popular não, é uma tradição oral, e, portanto, esse compositor é conhecido na sua comunidade e na sua geração, mas depois, com a música se vai transmitindo, perdeu-se o nome desse autor. Autor que, repito, compôs segundo a tradição, segundo os parâmetros que a tradição lhe fornecia. E, portanto, isto é importante para percebermos o que é a música tradicional, porque muitas vezes há a tendência, ainda hoje há essa tendência, de considerarmos que a música tradicional é uma obra coletiva que vem dos fundos dos tempos, se calhar do Paleolítico, não é? Vem do fundo dos tempos, inalterável, pura como um comprimido da maia. Não é. Não é. Aliás, a música tradicional é a música do ponto de vista estritamente musical. Faz favor. Do ponto de vista estritamente musical, é a coisa mais contaminada que há. Porque recebe as mais variadas influências de todo o tipo e de todas as origens, de todas as classes sociais, de todas as épocas, até do estrangeiro. Ora bem, nós associamos frequentemente esta música tradicional à ruralidade. Tenho estado aqui a dar alguns exemplos de ruralidade. Mas, na verdade, a música e grande parte das tradições populares não eram rurais, eram nacionais. Isto é importante nós percebermos isto. Temos o caso do Adolfo. O Adolfo, música da Beira Baixa. E os beirões da Beira Baixa, estamos aqui dois pelo menos, dizem assim. Dizem, não, nós não dizemos. O Adolfo nasceu na Beira Baixa. Lamento. Não há certidão de nascimento. Não há. Não sabemos onde nasceu, não sabemos quando nasceu, nem sabemos quem foi o paizinho e a mãezinha. Zero. Na verdade, o que temos são notícias documentais de muitos séculos anteriores que nos garantem a presença do Adolfo em todo o território nacional. Portanto, nós, quando estudamos um fenómeno tradicional, não devemos pensar isto nasceu aqui e depois expandiu-se para lá. Não. É exatamente o contrário. Isto existiu por todo o país, possivelmente até em toda a Europa, foi-se perdendo aqui, foi-se perdendo, foi-se mantendo acolá e conservou-se
voltando ao Adolfo, na Beira Baixa. A Beira Baixa soube conservar o Adolfo até ao século XX, coisa que outras províncias não conseguiram. No final do século XX, o Adolfo, ou o pandeiro quadrangular, se quisermos falar nisso, existia na zona reana de Trás-os-Montes, na beira setentrional, Pinhel, Guarda, por aí ainda entrevistei intérpretes de Adolfo na Guarda, em Manteigas, em Pinhel já não, mas tenho notícias orais, e depois, obviamente, na Beira Baixa, Conselho do Fundão, Vilhã, Carnavor, Sabugal Notícias apenas, Castelo Branco, naturalmente, e portanto, isto para darmos um exemplo de uma pequena manifestação musical popular, que é o Adolfo, mas para irmos buscar outra noção. Afinal, se o Adolfo existia em todo o território nacional, incluindo nas cidades, incluindo nas vilas e cidades, porquê é que nós procuramos este tipo de música tradicional na ruralidade e só na ruralidade? É que, na verdade, estas manifestações populares desapareceram mais rapidamente nas vilas e cidades. Existiam nas vilas e cidades, mas desapareceram mais rapidamente. E, portanto, o povo rural conservou-as melhor. O que significa que o povo rural não é o criador deste tipo de música. Aliás, eu também já disse. Não é o criador, é apenas o depositário de uma tradição que era mais vasta, quer do ponto de vista territorial, quer do ponto de vista social. Vamos então continuar a ver mais algumas imagens para passarmos. Portanto, esta é a introdução da música de tradição oral para chegarmos então ao fado. Aqui temos na Beira Alta também, Conselho de Viseu, tudo ocasiões em que se cantava, em alguns casos ainda se canta, mas já pouco, em que se cantavam este tipo de músicas de tradição oral. Aqui temos uma mulher de Trás-os-Montes a fiar. Já falámos sobre as várias origens que são atribuídas ao fado e também já disse que nós, para procurarmos a origem do fado, que é uma música de tradição oral, devemos sempre compará-lo. Devemos, em primeiro lugar, compará-lo com esta música de tradição oral. E essa música de tradição oral que hoje existe, estou aqui a ver, talvez... Pois, está a falhar o áudio aqui. Mas as colunas estão acesas. As colunas estão acesas. Mas há aqui qualquer coisa, porque aqui já devíamos estar a ouvir qualquer coisa. Será que é necessário ligar o outro cabo branco? Um outro cabo que me parece ser para ligar à internet, não é isto? Certificado que não está no muro. Pode estar no muro do acidente. Computador. Às vezes há um braço em parte. Importa-se ter avançado de se deslocar aqui só Para dar uma ajuda. uma vez consiga dar uma ajudinha, porque eu trabalho com mapas. Tudo. Então, também não consigo depois em Ana também está melhor. Não está. Talvez Eu consiga. também sou infantil. Agora, como foi para Então, vamos então ouvir uma música. Parece que está agora. Não sei se ouvem bem. Eu estou a ouvir aqui, mas Sim. está a dar, não é? Sim, sim. Vamos ouvir bem isto. Não, vamos partir do princípio que ninguém sabe música nesta sala.
Vamos só ouvir. Fado, não é? E do romanceiro. Mas musicalmente. E do romanceiro. Lá É a Laurinda. Ou Laurinda, linda. Eu sou da linha, sou da linha. Ah, não, é o Dom Jorge, é o Juliano e o Dom Jorge. É o fato, é o romance da Juliana. Sim, Do Zé Memoriano, pois. Ora bem, na verdade, isto não é um fado. Isto foi recolhido numa aldeia de Trás-os-Montes e é um romance tradicional. O que é o romance tradicional? O romance tradicional tem uma característica essencial que, do ponto de vista literário, que é o caráter narrativo. Isto é, conta uma história. Ao contrário da poesia lírica, a poesia narrativa conta uma história. A poesia lírica, a minha amada, os teus olhos por aí fora. A poesia narrativa tem uma história, do princípio ao fim, muitas vezes truncada, etc., outras vezes inacabada, mas é uma história. Neste caso, é a história da Juliana e do Jorge, que era um namorado, ele prometeu casamento e depois foi casar com outra. E a Juliana convidou, então, ainda teve a ousadia de ir convidá-la para o casamento e ela disse: espera aí um bocadinho, que eu vou ali ao sobrado buscar um copo de vinho para ti tenho guardado. Ele bebeu o vinho e tinha veneno e ele morreu. E depois a coisa termina sempre com uma lição de moralidade. É que ele diz: se a minha mãe soubesse que não tinha o filho vivo. E ela responde: também a minha mãe pensava que tu casavas comigo. Pronto, há sempre um fundo de moralidade nestes romances tradicionais. O romanceiro, como saberão, iniciou-se durante a Idade Média, provém dos velhos romances de gesta, do Cantar de Miocide, por exemplo. O Cantar de Miocide tinha centenas ou milhares de versos e era cantado nos largos, nas feiras das vilas e cidades. O Cid Campeador era um herói da conquista, como saberão, e era cantado pelos ceguinhos e cantavam por episódios. Quer dizer, depois cantavam um bocadinho e diziam amanhã mais, porque aquilo era tão extenso que as aventuras continuavam. Claro, o primeiro romanceiro era realmente narrações de feitos bélicos, de feitos militares, eram os romances de gesta, mas a pouco e pouco o assunto mobilizou-se. Ou seja, por volta da Renascença, o tema narrativo passou a ser os amores e desamores da alta sociedade, dos condes, das princesas, dos reis, das rainhas, até por fim no século XVIII e XIX vulgarizou-se completamente e esses temas passaram a ser a costureirinha, o Zé Pina e Maribela, que era um estudante que namorou-se pela camponesa e depois não era bem vista pelos pais e mataram-se os dois. Histórias de tragédias, de gente popular, histórias simples para gente simples. E quem eram os intérpretes deste tipo literário? Eram fundamentalmente, durante a Idade Média, os rurais, mas sempre, desde aí também, os ceguinhos da tradição popular, que nós todos ainda conhecemos, tanto em Lisboa como no Porto, como em outros. Os ceguinhos andavam de terra em terra, de feira em feira, na Idade Média, de palácio em palácio. Nós conhecemos exemplos de cegos que foram galardoados por Dom Afonso III e foram até levados ao estrangeiro como representantes da música portuguesa. Os cegos, em geral, são muito bons músicos e, portanto, os cegos eram realmente os grandes, e foram até ao século XX e ao princípio do século XXI. Ainda hoje podemos, aqui na Rua Santa Catarina, ver um ceguinho a tocar acordeão. Dois, aliás. Um no Leão e outro na Rua Santa Catarina. Que, aliás, vamos ver, vamos já ver qual é. Vamos vê-lo aí num filme que eu fiz. E, portanto, eles foram os grandes transmissores, durante séculos, deste género narrativo, do ponto de vista literário, e género musical. Evidentemente
evidentemente, e este é um aspecto essencial, que a música do romance de gesto medieval não é a música que vamos encontrar no século XVIII ou no século XIX. Impossível. Agora, do ponto de vista literário, podemos e vamos ouvir um romance que é o romance do Príncipe Dom João, filho dos reis católicos, que é um romance dos finais do século XV. Foi um evento muito grande, a morte do Príncipe Dom João foi um evento importantíssimo em toda a Península Ibérica, foi cantado por Juan de Alcina e por outros poetas da altura, grandes poetas, e depois sofreu também de popularização. Certo é que, através da tradição oral, chegou até nós. Ou seja, temos 500 anos de transmissão oral. Repito, a parte literária, a parte musical, sofreu outro tipo de evolução, se bem que a parte musical sofreu outro tipo de evolução. Mas a parte literária, ela própria também sofreu evolução, porque esse evento fatídico transformou-se numa novela melodramática. Mas vamos, então, acabar de ouvir este romance. Vamos apreciar, sobretudo, a parte musical. Clicando ali com o volume, ele permite escolher, selecionar uma. Eu tenho medo de carregar aqui alguma coisa que interrompa mesmo a sessão. Isso é que não. E é pior. Porque há uma série de botões, mas eu sei que aqui é para ligar. Aqui é ligar o áudio. E ali é desligar os momentos. Agora ali embaixo eu não mexo porque não sei o que é. Eu suponho que este cabo não tem nada a ver com isso. Isto é para ligação à internet, já tradicional. Sim, isso é internet sem fios. Eu não sabia isto, agora aquela ali nem acende a luz, não é? Ah, acende a luz? Sim. Não estou a acender a luz, é aquela ali nem sequer acende a luzinha. Não, mas aqui ouve-se um barulho. Ligação. Ouve-se um barulho da comuna. Está a sair um barulho. Mas não é o som do computador. Bem, temos que ouvir por aqui. A não ser que seja algum outro. Não. Mas não pode ser. Isso é para a internet. Vamos seguir, não. Esta falta de apoio aqui ao sábado é normal, só está cá o segurança. Ora bem, eu já falei na questão da alfândega musical às portas de Lisboa. Agora vamos ver algumas imagens que nos demonstram que os costumes lisboetas, ainda do século XX, eram muito semelhantes aos costumes rurais, lisboetas e portuenses. Temos aqui, por exemplo, um Arraial Minhoto. Ai não, desculpa, não é o Arraial Minhoto. Isto é o Arraial de Santo António de Lisboa. Está ali o Teatro Dona Maria ao fundo. Isto é o Arraial de Santo António no século XX. Nós poderíamos dizer que era um Arraial Minhoto. Temos até um tocador de guitarra, temos bailes populares. Tudo levaria a querer tratar-se de um Arraial Minhoto. Não é. É Lisboa no século XX. Mas vamos ver outras imagens também. Aqui temos um vendedor de leite em Lisboa, no século XX. O leite era vendido à porta e as vaquinhas vinham com o vaqueiro e ele ordenhava à porta das freguesas. Isto para demonstrar que há costumes rurais. Isto é uma varinha
Lisboa, também do século XX, para mostrarmos que Lisboa e Porto, já lá vamos, tinham costumes rurais, tinham características do que era ainda uma certa ruralidade. Esta fotografia é bastante conhecida, é de uma aldeia chamada Lisboa, no princípio do século XX. E aqui, já não sou da Cruz, é uma fotografia. É uma família pobre, naturalmente, mas nós poderíamos dizer que isto era uma cena rural. Não é. Esta fotografia salva de 1909, 1910. Mas é uma fotografia e documenta perfeitamente o género de vida que as classes populares tinham em Lisboa, à semelhança do que acontecia na ruralidade. Vamos ver outras fotografias, como esta. Isto é o Areal de Santa Amaro, em Lisboa. É uma gravura do século XIX, em que temos exatamente um gaiteiro, temos um tocador de tambor e depois homens tocando castanholas e dançando uns com os outros, já bastante bebidos, me parece, mas do lado esquerdo, outro aqui comendo melancia, tudo aparentando uma cena rural, mas na verdade é uma cena de Lisboa do século XIX. E aqui temos também uma imagem muito curiosa. Temos uma viola braguesa, do lado direito, temos um armário, temos aqui populares vestidos à polveira, talvez, as mulheres trajando à moda gandaresa, não é? Ali, da região da Aveiro. Pois, isto é a primeira. O bairro de Madragoa na primeira Marcha Popular de Lisboa, em 1934. É claro que os bairros populares de Lisboa tinham muita gente provida de várias regiões do país. Em Madragoa tinha muita gente da zona do Ovar, da zona da Ria da Aveiro. Mas o que é certo é que conservavam os seus hábitos aqui, portanto, no fundo, até meados do século XX, Lisboa é um conjunto de aldeias. Os bairros populares tinham uma vivência aldeana, dançava-se aos domingos no ar das igrejas dos bairros populares de Lisboa. Fazia-se os bairros populares ao ar livre, como se faz a razão. Eu próprio tive a oportunidade de consultar na Torre do Tombo os registros criminais dos princípios do século XIX e grande parte dos crimes sucediam nas tabernas. Portanto, a taberna é uma vivência comum em todo o país, não era só em Lisboa. E também naquelas questões muito típicas do canto. Extremas, problemas de extremas, problemas das ovelhas que entraram na horta do vizinho e comeram as hortaliças todas, problema de uma carroça que ia transportando barris de vinho e que os barris rolaram para trás e magoaram ou mandaram para o hospital o homem que vinha passando, e por aí fora. Cenas, do ponto de vista criminal, que eram tratadas nos respectivos processos que eu consultei, que hoje só existem, e hoje já nem no campo existem problemas de extremas, já ninguém liga a isso, porque realmente a propriedade rural está muito desvalorizada. Mas quando eu comecei a advogar, tratei de muitos assuntos desses, extremas, de crimes por causa da extrema, por causa disto, por causa daquilo, pequenas questões que observei também.